Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Vamos lá, galera, dando continuidade à nossa aula sobre crimes contra o patrimônio, tratando do crime de furto, vamos dar início agora ao nosso bloco final, analisando e trazendo as discussões atinentes à matéria. Se você não viu os blocos anteriores, eu recomendo que você pause esse vídeo, volte para os blocos anteriores e a partir daí, sabendo as discussões que já foram travadas, você inicia o bloco de agora. Belezinha? Já sabe. Se ficar com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, manda sua dúvida, manda sua questão, manda a sua crítica, a sua sugestão, a gente está aqui para ir com você até o momento do seu sucesso. Belezinha? E me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já separa seu caderno, já separa sua caneta, sua água e vambora trabalhar. Bem, pessoal, tratando ainda das hipóteses de furto qualificado, vamos trabalhar agora com o artigo 155, parágrafo 4b. Eu até fiz referência a ele no fim do bloco passado, quando eu tratei do furto mediante fraude. Eu disse a você que quando estiver tratando de fraude eletrônica, eu não estaria trabalhando no parágrafo 4º, mas sim no parágrafo 4b, que inclusive tem uma pena, maior. Vamos lá, pessoal, vamos conhecer o parágrafo 4b, que vai dizer o seguinte: a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, portanto, ele está lhe dizendo de que maneira você vai praticar, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança, ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Bem, aqui, pessoal, observe que a gente está falando de um mundo de coisas. Se eu estou falando para você que o crime é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, basicamente o criminoso estará se valendo de um computador, e aí quando você pensar em computador, pense em computador, notebook, celular, laptop, iPad, tablet, etc, certo? Independentemente de estar ou não conectado à rede de computadores, ou seja, conectado ou não à internet, tá? Violando ou não o mecanismo de segurança, ou seja, você sendo um hacker ou não sendo um hacker, isso é indiferente, tá? Essa é a primeira forma de praticar esse crime. Ou a segunda forma, utilizando um programa malicioso, ou seja, utilizando de algum software, perdão, com o objetivo de praticar o furto mediante fraude por meio eletrônico ou ainda por qualquer outro meio fraudulento análogo, ou seja, o objetivo do legislador aqui é deixar bem claro que, se for empregado qualquer meio eletrônico com o objetivo de, mediante fraude, possibilitar a subtração de bens da vítima, estaremos aqui trabalhando com a hipótese do parágrafo 4º-B. Então é muito comum, por exemplo, o indivíduo utilizar aqueles links maliciosos. Já viu isso, pessoal? Aqueles links maliciosos, né? Ou ainda o sujeito clonar site. Já viu isso? O sujeito clona o site. Aí você entra no site de sua preferência que você quer comprar uma roupa, um sapato, um suplemento, qualquer coisa que você queira comprar. E aí você entra lá, velho. Você entra lá e aí você lá tá lá fazendo sua compra, pererê, parará, e na realidade você não estava comprando naquele site que você queria, e sim num site clonado, e em razão disso você teve os seus bens subtraídos. Então essa é a ideia, pessoal, que a fraude eletrônica quer trazer para você, tá? Você se utilizando de toda e qualquer artimanha eletrônica com o objetivo de diminuir a vigilância da vítima e subtrair os bens dela. E isso é muito comum. Há muitos anos fala sobre isso, pessoal. Há muitos anos mesmo, tá? Então, a pessoa que se utiliza de qualquer um desses meios que eu acabei de escrever, com o objetivo sempre de diminuir a vigilância da vítima e subtrair os seus bens. Belezinha? Por isso que a pena do furto mediante fraude simples, por assim dizer, é de reclusão de 2 a 8 anos, enquanto que o furto mediante fraude com emprego de elemento eletrônico é de 4 a 8 anos. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Dando continuidade? Parágrafo 4º-C, que vai trazer uma causa de aumento de pena. Vamos lá? A pena prevista no parágrafo 4º-B, de 4 a 8 anos, considerada a relevância do resultado gravoso. Item 1. O inciso 1, aumenta-se de 1 a 2 terços
Se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Levi, por que isso acarreta um aumento de pena? Por uma razão muito simples. É muito mais difícil você encontrar um servidor estrangeiro, um servidor que não está implantado dentro do território nacional. É muito mais difícil você encontrar, você rastrear, você identificar quem são as pessoas que estão praticando isso, tá? E item 2. Aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. E aqui vai uma manha de prova. Pessoal, esse aumento de pena, ele é específico para o parágrafo 4b. Então tome muito cuidado, porque o examinador pode utilizar o conteúdo do item 2, do inciso 2, e dizer que se aplica a outros incisos que ali estão, que nós já vimos que na realidade não faz parte. Portanto, isso aqui de aumentar a pena de 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, tem aplicabilidade então somente ao parágrafo 4b do artigo 155 do Código Penal. Portanto, isso aqui somente se aplica ao furto mediante fraude por meio eletrônico, tal qual acabamos de ver. Belezinha, galera? Tranquilinho? Só para te lembrar algo que eu falei no bloco passado. Lembre-se, Levi, é possível você ter um furto privilegiado qualificado? É sim possível, desde que, cumpridos os requisitos do parágrafo 2º do artigo 155, a qualificadora seja de ordem o quê? Me diga aí, objetiva. Lembrando que o entendimento é que a única qualificadora que é de ordem subjetiva é aquela que envolve abuso de confiança. Certo? Belezinha? Já sabe, se ficar com dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Levi, precisa memorizar a fração? A depender da banca examinadora, precisa, com certeza precisa. Existem bancas examinadoras que têm o perfil de cobrar muito mais texto de lei dos seus candidatos. Então a VUNESP é uma banca assim, Fundação Carlos Chagas costuma ser uma banca assim também. Tá? Diferentemente, por exemplo, da banca a Fundação Getúlio Vargas, que ela tem o costume de cobrar uma situação problema em direito penal, não é? Então, eu só estou dando essas dicas para você se situar de acordo com o seu objetivo, tá certo? Vamos lá, gente. Parágrafo 5º, ainda falando de furto qualificado. A pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Aqui tem 2 pontos que eu preciso ressaltar para você. Primeiro, observe que a subtração de veículo automotor, então vou estar falando de um carro, vou estar falando de uma moto, certo? Que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, trocando em miúdos, independe da distância percorrida. Por exemplo, o estado da Bahia é um estado muito extenso, pessoal. A Bahia tem 417 municípios. Então existem municípios dentro da Bahia que ficam distantes quase 1.000 quilômetros. Onde é que eu estou querendo chegar? O indivíduo subtrai um veículo aqui na cidade de Salvador, certo? E ele leva esse veículo para a cidade de Barreiras, que ainda é na Bahia. Vai se aplicar a qualificadora do parágrafo 5º? Não, por quê? Porque o transporte se deu para o mesmo estado. Primeira informação que eu tenho para fazer. Então existem cidades, pessoal, que representam verdadeiras divisas, por exemplo, Juazeiro e Petrolina. Não é? Você atravessa uma ponte, está indo de um lado, atravessa a ponte, está do outro lado. E Levi, vai se configurar o parágrafo 3º? Vai, com certeza vai, porque houve transporte para outro estado. Assim como para o exterior. Não é? Por exemplo, Guaíra no Paraná e Salto del Guairá no Paraguai. Bem próximo, inclusive, coisa de 15 minutos, 20 minutos, a depender do pé do motorista, eu gosto sempre de dizer isso. Você vai estar no Paraguai. Então, independe da distância, diz respeito à transposição de divisa ou de fronteira. Essa é a primeira informação. Segunda informação, Levi, é preciso que exista o efetivo transpasse do veículo entre divisas e entre fronteiras? Resposta não. Desde que fique comprovado, presta atenção, desde que fique comprovado que o objetivo do agente era realizar esse transporte para outro estado ou para o exterior, desde que isso fique comprovado, dispensa-se o efetivo transpasse entre divisas e entre o exterior. Por exemplo, o indivíduo está indo levar um veículo de uma determinada cidade para outro estado. Ele é preso em flagrante no meio daquele caminho. E ele diz, olha, o meu objetivo era levar para o estado tal. Mesmo que ainda não tenha passado a divisa, já é o suficiente para caracterizar o delito em questão. Belezinha? Tranquilinho? Não dá para errar isso, tá? E o parágrafo 6º, pessoal, ó. O chamado furto de semovente domesticável de produção. Uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Se a subtração for de semovente domesticável de produção,
ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Vamos lá, Levi, o que é um semovente? Pessoal, eu não vou trazer um conceito de direito civil para você, porque aqui não é o nosso objetivo. Mas entenda o semovente como toda e qualquer coisa que possua vida e que não seja um ser humano, trocando em miúdos animais. Vai. Animais. Semovente domesticável, portanto, eu não estou falando, obviamente, de um animal selvagem, tá? De produção e que dê produção. Produção a que me refiro é aquela produção em que você consegue efetivamente angariar investimentos, você consegue angariar valores econômicos a partir daquilo que é produzido pelo animal. A gente pode falar de boi, a gente pode falar de cavalo, a gente pode falar de vaca, a gente pode falar de cabra, de bode, de carneiro, etc. Tá? Ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Para que isso aqui veio existir, pessoal? Isso aqui veio existir para conter aquilo que se chama de abigeato, que é o furto de gado. É muito comum, pessoal, existir isso. Tem um vídeo bem interessante no YouTube, em que os ladrões eles conseguem colocar um boi dentro de um Fiat Tipo. Você que é mais antigo vai lembrar desse veículo. Se você é mais novo, você não vai lembrar. Mas um Fiat Tipo. Coloca assim no YouTube, furto de gado Fiat Tipo. Você vai achar esse vídeo. E nesse vídeo aí, velho, você vai ver como os caras fazem. Os caras conseguem levar um boi vivo, inteiro, na parte de trás do veículo. Acontece? Acontece. Então é para isso que existe aqui uma pena maior. E eu chamo a atenção. Não importa se ele está abatido ou se ele já está dividido para venda. Havendo essa subtração, caracterizará a hipótese do parágrafo 6º do artigo 155 do Código Penal. Belezinha, pessoal? Então aqui nós trabalhamos com o crime de furto por inteiro, trabalhamos todas as suas peculiaridades, tá? E você já sabe, no fim de toda a aula, o que é que a gente faz? A gente resolve questão. Aquelas questõezinhas de fixação, que são questões importantíssimas para você. Porque você já sabe, terminou nessa aula, terminou as questões de fixação, vai lá no TEC, resolve muita questão, porque o objetivo aqui é você estar craque quando o assunto for crime de furto. Então você já sabe, a questão vai vir no quadro, você vai dar um pausezinho, vai resolver a questão e depois você vai voltar comigo para a gente fazer a resolução. Combinado assim? Então vamos nessa. Primeira questão tá aí no quadro, dá o seu pause, vai lá, dá um pause, resolve a questão e volta comigo. Vai lá. Resolveu? Direitinho? Vamos nessa? Então vamos trabalhar, vamos tirar suas dúvidas caso elas existam. Vamos nessa, pessoal? Questão da banca FGV, TJ de Goiás, cargos, o juiz substituto, ano de 2023. Jorge, em agosto de 2023, invade um galinheiro de um vizinho, então ausente, de onde retira 6 galinhas, 2 das quais abate para sua alimentação, vendendo as demais passando-se por dono. Jorge não possui Jorge não possui qualquer anotação criminal e o valor das referidas aves é de R$150. Diante do caso narrado, a correta adequação típica dos fatos à luz do ordenamento jurídico é... Bem, vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar, vamos trazer aqui essa ideia, porque essa ideia é bem importante para você compreender. Vamos nessa? Bem, todas as vezes que nós estivermos trabalhando, presta atenção, todas as vezes que nós estivermos trabalhando com um crime de furto, você precisa ter algum cuidado para estar analisando, preste atenção, você tem que ter algum cuidado para estar analisando tudo aquilo que reveste-se na conduta, tudo aquilo que se reveste naquilo que é trazido para nós, tá? Tudo aquilo que é trazido para nós. Dentro dessa lógica, observe você que você tem Jorge, que ele invade o galinheiro de um vizinho. Perfeito. E ele vai retirar 6 galinhas, 2 das quais ele abate para a sua alimentação. E vende as demais, passando-se por seu dono. Jorge não possui qualquer anotação criminal. Isso é importante também, tá? E o valor das referidas aves é de R$150. É importante. Em primeiro lugar, Levi, qual foi o crime que ele praticou? Pessoal, lembre-se que ele invade o galinheiro e retira 6 galinhas. Galinha é um semovente, domesticável e de produção. Portanto, pessoal, a primeira análise que nós temos de fazer é que trata-se de um furto qualificado.
nos termos do parágrafo 6º do artigo 155 do Código Penal. Ok. Jorge não possui anotação criminal e o valor das referidas aves é de R$ 150. Aí a gente precisa se perguntar, Levi, R$ 150 eu devo caracterizar isso como um pequeno valor ou um valor insignificante? Lembre-se você que, segundo o STJ, valor insignificante é o valor de até 10% do salário mínimo. E no ano de 2023, o salário mínimo era de R$ 1.320. Portanto, supera 10%, porque 10% seria R$ 132. Portanto, não pode ser um valor insignificante. Mas pode ser pequeno valor? Pode ser pequeno valor. Portanto, Levi, eu tenho que analisar se o crime envolve algo privilegiado, concorda? Perfeito. E aí, o que é que você vai anotar? Você vai verificar que ele não possui anotação criminal, portanto, ele é primário. E a coisa é de pequeno valor. Ou seja, quando o agente é primário e a coisa é de pequeno valor, você já concorda comigo que se trata de um crime de furto privilegiado. A última coisa a se fazer é, Levi, pode furto privilegiado qualificado? Pode, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. A qualificadora de ordem subjetiva que nós temos é o abuso de confiança. Portanto, uma vez enquadrado o furto qualificado privilegiado, o gabarito da questão é exatamente a alternativa à letra C. Questão boa, pessoal. Questão boa pra gente estar trabalhando, tá? Questão boa pra gente estar trabalhando. Questão bem interessante. Belezinha? Já sabe. Se ficou com dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz e conversa comigo. Próxima questão. Vai lá, pessoal. Dá o pausezinho, resolve e volta comigo. Vamos nessa? Já resolveu? Então vamos lá. Banca Vunesp, um outro perfil de banca. Polícia Civil de São Paulo prova para delegado de polícia do ano de 2023. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese em que, de acordo com o Código Penal, o crime de furto pode ter aplicada somente a pena de multa, se o criminoso é primário e, bom, você já sabe, para ter somente a pena de multa aplicada, estamos falando do crime de furto privilegiado, e exige que o indivíduo seja primário e a coisa seja de pequeno valor. Portanto, observando essas hipóteses, o gabarito é exatamente a alternativa à letra E. Olhar as outras. Letra A. Se trata de um bem imóvel por equiparação, como energia elétrica, por exemplo, errado. Não se exige esse requisito para fins de furto privilegiado. B. Caracteriza a situação de furto de uso, errado, porque você sabe que furto de uso é uma conduta atípica. Já te falei isso no primeiro bloco da nossa aula. C. A coisa é recuperada pela vítima, não. Observe você que, havendo recuperação pela vítima, isso pode até ser analisado para fins de dosimetria da pena, mas não é requisito para fins de privilégio. D. Configura-se a situação de furto famélico errado. Já falei de furto famélico, inclusive, na nossa aula sobre estado de necessidade. O furto famélico é aquela subtração que tem o objetivo saciar a fome do indivíduo. E você sabe que fome no sentido lato sensu, não apenas em termos de alimentação, mas em termos de necessidades. Portanto, pessoal, o furto famélico, como já foi dito aqui no TEC algumas vezes por mim, trata-se de hipótese de estado de necessidade que exclui a ilicitude, portanto não haverá crime. É exatamente por isso que o gabarito é a alternativa letra E. Belezinha, galera? Tranquilinho? Vamos para a última questão? Vamos lá? Tá aqui, ó. Dá o seu pause, depois volta comigo para a gente trabalhar. Vai lá. Belezinha? Vamos nessa? Banca FGV prova para o Tribunal de Justiça de Sergipe atividade notarial e de registro remoção do ano de 2023. Dário, depois de pular o muro de 2 metros que cercava uma residência cuja porta arromba, ingressa no imóvel de onde recolhe joias e dinheiro. Logo após deixar o local, ainda na posse dos citados bens, ele é surpreendido pela presença de policiais alertados dos fatos por um vizinho, ocasião em que é preso em flagrante, com recuperação total do produto do crime. Resta apurado que na residência somente morava Elisa, de 65 anos, ausente na ocasião do crime, pois estava viajando. Diante do caso narrado, a correta adequação típica do fato é furto. Vamos lá, pessoal. Ele está dizendo que Dário pula o muro de 2 metros que cercava a residência, arromba a porta, ingressa no imóvel e que recolhe joias e dinheiro. Portanto, nós temos aqui minimamente duas hipóteses de furto qualificado. A primeira que diz respeito à escalada e a segunda que diz respeito ao rompimento ou destruição de obstáculo. Não é isso? Pronto, é isso que nós estamos vendo aqui.
Perfeito. Logo após deixar o local, ainda na posse dos citados bens, ele é surpreendido pela presença de policiais, alertado dos fatos por um vizinho, ocasião em que é preso em flagrante. Portanto, Levi, isso aqui é um crime consumado ou a mera tentativa? A consumação, pessoal. Crime consumado. Por quê? Porque houve a inversão da posse. Havendo a inversão da posse, de acordo com a teoria do amócio, já se sabe que o crime de furto estará consumado, independentemente da posse mansa e pacífica. Com recuperação total do produto do crime. Muda alguma coisa, Levi? Não muda nada, como eu te disse. Pode ser analisado para fins de dosimetria de pena, mas não exclui a tipicidade do fato. Resta apurado que na residência somente morava Elisa, de 65 anos de idade, e ausente na ocasião do crime, pois estava viajando. Bem, pessoal, se estava ausente na ocasião do crime, não dá para se falar em qualquer tipo de circunstância agravante ou aumento de pena em face disso. Belezinha? Vamos às alternativas? Letra A. Trata-se de furto qualificado, gabarito. Qualificado na sua modalidade consumada. B, simples, não, havia pelo menos duas qualificadoras. C, qualificado na modalidade tentada, errado, por quê? Porque houve inversão da posse. D, qualificado com caso de aumento de pena decorrente de a vítima ser idosa. Primeiro que não existe esse aumento de pena, né? E segundo, como eu chamei a atenção, a idosa estava ausente, o que descaracteriza a agravante de pena. E letra E, qualificado com incidência de circunstância agravante de ter o agente cometido o crime contra a pessoa maior de 60 anos, errado. Exatamente, não haverá essa implicação, exatamente porque ela estava ausente no momento dos fatos. Belezinha, pessoal? Então aqui damos por encerrado nossa aula sobre furto. Eu queria agradecer sua presença, já sabe, se ficar com dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovites e conversa comigo. Tá bom, gente? Mais uma vez, um grande abraço para você, fique com Deus e até uma próxima.